Pronto, vou colocar aqui em automático. Bom, pessoal, então vamos iniciar a nossa aula de hoje, né? Vamos iniciando. Hoje, basicamente, a gente vai terminar o assunto. Eu acho que deixa eu conferir aqui se eu tinha terminado o ponto 11. Se não tivesse terminado o ponto 11, tem chegado perto. Né? Deixa eu dar uma conferida aqui. Enquanto isso, a gente vai dando aqueles repasses de sempre, para que vocês também avisem aos colegas, e fique aqui gravado, né? Semana que vem não vai ter minha aula, dia 27, né? Porque é minha semana de estudo dirigido. Semana que vem vocês vão entregar as atividades que ainda não fez, relativo aos exercícios de fixação, estudo dirigido dos pontos 10, 11 e 12. E também semana que vem, quem não fez seminários tem que entregar. Lembrando que todos devem fazer seminário, seja na primeira ou na segunda unidade. Para os alunos que estiverem reprovados por falta, tem que fazer um exercício complementar da segunda unidade. E caso já tenha vindo reprovado na primeira, eu vou passar uma atividade direcionada. Mas aí essa atividade eu só vou marcar os alunos que devem fazer, ou pelo menos mandar um e-mail para eles notificando que eles devem fazer. Esse final de semana eu vou pensar qual é a atividade que eles vão fazer, tá? E aí comunico. O que mais? Sim, a coordenação marcou a prova de vocês para de 27 de maio a 4 de junho, então está tranquilo. A prova de vocês vai ser disponibilizada semana que vem, vai ser no mesmo estilo da prova da primeira unidade, ou seja, vai ser uma prova dissertativa, vão ter 6 temas de dissertação, um tema por cada ponto, e aí será disponibilizado semana que vem, dia 27, e vocês têm que entregar até o dia 3 de junho, tá? Então, vai ficar uma semana disponível. Estejam atentos que a coordenação colocou que prazos de segunda chamada e prazos de prova final vão ser diferenciados por conta da prova da OAB. Inclusive, sobre a prova da OAB, eu vou fazer um vídeo, vou fazer um pequeno vídeo comentando, né, as questões das últimas provas de Direito Internacional Público e Privado. Boa noite, Rickson. Boa noite, Maria Luísa. Boa noite, Poliana, Thaisa, todos e todas que estão aqui conosco nessa noite, né? Então, pessoal, semana que vem, na quinta-feira, não tem aula minha, vai ser disponibilizado já a prova, tá? Aí vocês precisam entregar até o dia 3. Caprichem na prova, né? A gente vai fazer... Sim, eu também vou fazer um vídeo com a revisão de prova. Eu ainda não fiz Aliás, hoje até, em tese, daria para a gente fazer a revisão. O problema é que eu não fiz a prova, para dizer a verdade. Eu vou fazer esse final de semana. Não tive tempo. Deixa eu conferir onde é que a gente estava, se ele tinha terminado mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Sim, eu tinha terminado o ponto 11, né? Falando... Pronto, pessoal, é isso mesmo.
Pessoal, hoje a gente vai passar para vocês direito de guerra. A gente terminou o ponto 11 na aula passada e hoje é direito de guerra, tá? Então vamos lá para direito de guerra. Ponto 12 é o nosso último ponto. Então vamos para lá. Deixa eu começar aqui a apresentar. Pessoal, ponto 12, nosso último ponto da disciplina, que vai passar para vocês hoje. Graças a Deus conseguimos cumprir todo o cronograma. Eu geralmente cumpro, né? Já lecionei na turma de vocês. Mas sempre uma satisfação cumprir todo o cronograma. Então, ponto 12, direito de guerra, vai ter uma questão, né? Um tema de dissertação sobre direito de guerra. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que ter em mente que a guerra está em todos os momentos da história. Inclusive, muita gente não gosta nem desse assunto, né? Mas é um assunto importante também para a disciplina. E se a gente fizer análise da história da humanidade, e a história é um período, lembrando, após a invenção da escrita, a maior parte dos anos da história da humanidade houve alguma guerra. Claro, não no mesmo lugar, né? Mas é muito difícil você achar um ano que não tenha uma guerra em algum lugar. Nesse momento mesmo tem guerra em Israel, tem guerra no Iêmen, tem guerra na Síria, tem guerra na Ucrânia, tem guerra em outros lugares da Ásia e da África. Então, pessoal, a guerra faz parte da história humana. E aí, porque a guerra faz parte da história humana, aí tem explicações filosóficas, religiosas, que geralmente apontam para o caráter belicoso, para não usar outro nome, para usar um nomezinho mais bonitinho, para não dizer briguento, da humanidade. Vamos usar belicoso. A existência da guerra, ela é justificada em cima de duas teorias. Primeiro, a teoria subjetiva, que é fundamentada no ânimos beligerante. Ânimos beligerante, que literalmente seria ânimo beligerante, seria a vontade subjetiva e você brigar. É feita aquela história, daquele ditado antigo, né? Se um não quer, dois não brigam. Então, esse é o ânimos beligerante, né? A vontade de fazer a guerra. A outra teoria é a teoria objetiva, que diz, olha, não importa o ânimos beligerante, o que importa é a prática de um ato de guerra concreto. Quem é que está certo? Hoje em dia, a tendência atual é a união desses dois elementos, ou dessas duas teorias. Por quê, pessoal? Porque é o seguinte, do mesmo jeito que uma guerra depende da vontade das partes, mas não basta a mera vontade, é preciso a prática de um ato concreto. Exemplo, se vocês pegarem somente a Europa, antes da Primeira Guerra, o ânimo beligerante estava lá em cima, porque os políticos falavam em guerra, os jornais falavam em guerra, a população falava em guerra, e havia uma rivalidade muito grande entre as principais potências do continente. Né? Porém, a guerra só começou
depois do assassinato do príncipe do Império Austro-Húngaro, Franz Ferdinand. Antes disso, ela não começou. Por outro lado, durante a Guerra Fria, havia um ânimo beligerante lá em cima, né? Mas não houve um ato concreto de guerra e o que chegou mais próximo até botar no panos quentes, diretamente entre as duas superpotências, porque elas sabiam que se entrasse em guerra diretamente uma com a outra, iam destruir o mundo, né? Não haveria um cenário como eles falam em inglês, né? Então, era um cenário, peraí, como é que era a expressão? De destruição mútua. MED, né? Mutual Destruction Assured, ou seja, destruição mútua assegurada. Era o resultado da Guerra Fria. Na maioria dos cenários que eles pensavam. Porque as duas potências só podiam chegar ao empate, né? E mesmo assim, se uma conseguisse derrotar a outra, o mundo ficaria numa situação de caos. Então, a tendência atual é a união desses dois elementos ou teorias. Classificação da guerra. Quanto ao critério de justiça, nós temos a guerra justa e a guerra injusta. Essa classificação pelo critério de justiça vem do pensamento de dois filósofos da Igreja Católica, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, que diziam o seguinte: a guerra justa é a guerra para combater os infiéis e revidar ataques. E, claro, isso justificou movimentos como as cruzadas, né? E durante isso pode ser admirado o que eu vou dizer, mas é verdade. Durante a Idade Média, os cristãos eram mais fanáticos e mais intolerantes do que os muçulmanos. E, por outro lado, tem a guerra injusta. A guerra injusta é toda aquela guerra que for para pilhar, que for para conquistar territórios. Essa é a guerra injusta. Campo de operações. Quanto ao campo de operações, nós temos a guerra terrestre, marítima e aérea. Agora, isso é uma predominância, tá, pessoal? Isso aí não é 100% fechadinho, não. Por exemplo, na guerra terrestre, os exércitos geralmente têm helicópteros de combate, ou até aviões de transporte, né? Mas é mais helicópteros de combate. Na guerra marítima, os aviões de porta-aviões geralmente são da Marinha. Isso varia de país para país, tá? Mas a maioria é da Marinha. E também a Marinha geralmente tem unidade de combate terrestre, né? Que é chamado de fuzileiros navais. Claro, na guerra aérea pode ocorrer também operações anfíbias e também operações na terra. Bom, pessoal, então, e também existem diferenças entre as normas cabíveis em cada contexto de campo de operação de guerra. A gente vai ver isso ainda hoje. No âmbito, a gente tem as guerras internacionais. Guerras internacionais são aquelas travadas entre as forças de dois ou mais estados soberanos. E as guerras civis, né? Guerras civis são aquelas travadas por grupos de um mesmo país, de um mesmo estado. Geralmente, a guerra civil ocorre entre regiões de um determinado país, como foi a Guerra Civil Americana, né? Ou Guerra de Secessão, dos estados do Norte quanto os estados do Sul. E também pode ocorrer entre partidos políticos ou entre grupos políticos. Por exemplo, a Guerra Civil Espanhola. Para citar aqui duas guerras civis bem conhecidas e bem sangrentas. Né? Na Guerra Civil Espanhola, de um lado, tinha republicanos de todos os tipos. Tinha comunistas, tinha anarquistas, tinha liberais, tinha social-democratas. Então, do lado dos republicanos. E do outro lado, estavam os monarquistas e os fascistas. Então, Guerra Civil Espanhola. Quanto à natureza, nós temos a guerra ofensiva, que é a guerra ilegal, e a guerra defensiva, que é a guerra legal. A única modalidade de guerra legal para o direito nacional público hoje é a guerra defensiva, no qual a parte se defende. Toda a guerra ofensiva, ou seja, que implica em ataque, é ilegal. E também tem uma coisa que eu vou deixar bem claro agora.
Não existe legítima defesa preventiva, tá? Não existe legítima defesa preventiva. Do mesmo jeito que não existe legítima defesa preventiva no direito interno, não existe legítima defesa preventiva no direito internacional de guerra, tá? Por quê? E ainda é usado, inclusive nesse conflito, essa história de legítima defesa preventiva ainda é usada. O conflito árabe-israelense que está tendo hoje não existe, viu, gente? É feito no direito interno. No direito interno, fulano está querendo me matar, eu vou lá e mato primeiro. Deixa de ser legítima defesa e passa a ser homicídio premeditado, né? Então, ataque preventivo, isso não existe, tá? O que Israel está fazendo em relação a isso, a gente pode considerar de crime de agressão, crime de guerra ou crime contra a humanidade. Tá certo? Como é a legítima defesa nesse caso? Por Professor, exemplo, oi, pode perguntar. boa noite. Pode Pela, perguntar. pela sua experiência na área de direito internacional, como o senhor vê essa questão desse conflito que está acontecendo hoje lá em Israel e entre os palestinos também? Sabemos que é uma coisa que já perdura há gerações e gerações. Mas o que eu fico muitas vezes a me perguntar, o porquê do silêncio da ONU, dessas organizações tão pacificadoras que têm países de primeiro mundo que os apoiam diretamente e que podem intermediar conflitos como esse, e a gente vê um silêncio tremendo e mísseis e mais mísseis sendo arremessados tanto de um lado quanto do outro e a nós aqui que ficam como espectadores, a gente vê que nada é feito. Eles não são responsáveis para intermediar situações como essa. Aí eu fiquei curioso em lhe fazer essa pergunta. Ok. A ONU, ela tenta, sim, intermediar, e já conseguiu intermediar algumas situações desse conflito. É um conflito bem complexo, né? Porém, não pense que árabes e judeus conviveram como inimigos desde sempre, tá? Tem gente que diz, não, está na Bíblia, besteira. Os árabes e judeus conviveram ali 600 anos durante o domínio de um terceiro, que era o Império Otomano, tá? Foi um período de paz entre as duas comunidades, que inclusive tem uma origem comum, como a própria Bíblia relata, né? O conflito árabe-israelense tem origem no processo de independência de Israel, né, no qual inicialmente estava previsto dois estados. Os árabes não aceitaram a proposta e Israel aproveitou e tomou conta das duas partes, né, para ter dois estados, um Palestina e o outro Israel. Palestina para os árabes, Israel para os judeus. Mas como aconteceu isso que eu disse? Os árabes não aceitaram e Israel aproveitou a negativa dos árabes e ocupou tudo que pôde. Então tem isso. A ONU, qual é o problema da ONU aí? A ONU já tentou mediar o conflito várias vezes, já conseguiu até mediar em alguns aspectos, mas por outro lado, Israel tenta impor, porque, por exemplo, se fala muito, não, mas Israel está se defendendo. Israel, por exemplo, se defende quando Israel tem um sistema de mísseis de interceptação muito eficiente. Acho que é o sistema mais eficiente do mundo atual. Até vendo um vídeo ontem sobre isso. Cada míssil de interceptação custa US$ 40 mil e cada bateria, Israel tem 10 baterias de interceptação, custa US$ 50 milhões, né? Então, Israel se defende sim quando usa esses mísseis. Agora, não se pode considerar defesa quando Israel destrói prédios no meio de uma cidade, alegando que ali tem terroristas, mesmo que tenha, ou alegando que ali tem arsenal, mesmo que tenha. Isso não é a prática, isso é uma violação do direito humanitário de guerra, tá? Isso é violação do direito humanitário. Não existe essa história de legítima defesa preventiva. Por outro lado, por exemplo, existe realmente a prática de atos terroristas por grupos palestinos como o Hamas. O que seria o certo de fazer? O que seria o certo? Seria Israel prender os terroristas do Hamas. Pronto. Agora, não quer fazer isso por quê? Porque teria que fazer uma operação militar lá dentro. É mais fácil para eles explodir o prédio de longe do que ir lá prender o pessoal que é responsável.
Então, eles preferem fazer isso. Isso também demonstra força. Outra coisa, ninguém hoje, nenhum Estado no Oriente Médio, muito menos um grupo terrorista, tem capacidade para enfrentar o Estado de Israel. As forças de defesa de Israel está, na minha opinião, as forças armadas mais eficientes do mundo, tá? Os Estados Unidos tem mais arsenal, mas em termos de eficiência, Israel ganha. Não tem nenhum Estado do Oriente Médio, nem grupo terrorista que possa tirar Israel. Na verdade, o que eles querem é pressionar Israel para buscar uma solução definitiva. Israel tem ocupações ilegais na área que cabia para os palestinos, inclusive essa discussão começou com o despejo de palestinos de Jerusalém Oriental, diga-se de passagem, não estou defendendo terroristas, de jeito nenhum. Mas estou dizendo aqui, Israel tem força militar para derrotar todos os estados vizinhos. Só que se Israel não procurar uma solução pacífica para esse conflito, Israel não terá paz. Tá? Porque não adianta você ter uma força, tanto do ponto de vista ofensivo quanto defensivo, mas se você vai viver numa situação de constante conflito. Tá? Então, o problema da ONU ali ocorre, a ONU tenta mediar, mas o próprio Israel não tem interesse e os Estados Unidos também vetariam qualquer sanção contra Israel. Já vetaram, né? Os Estados Unidos são um grande aliado de Israel em relação àquilo. Mas Israel deve ter a consciência de que, enquanto a situação não for resolvida, não vão ter paz. Não dá para você viver sem ter paz prolongadamente, né? Então, tem que se buscar a paz naquele conflito. Professor, é muito pertinente os seus apontamentos e eu também tenho observado o seguinte, que muitos colonos eles estão se apossando das residências dos palestinos e muitos alegam que está havendo uma grande expulsão daqueles palestinos daquela determinada área, ao ponto que os palestinos chegam a confrontar os colonos ao ponto de dizer assim: você está dentro da minha casa, essa casa é minha, está aqui minha chave, eu tenho acesso a ela. Aí você roubou minha residência. Tem vídeos falando assim, com essas palavras na língua dele. E o colono que está hoje de posse diz: se eu não assim o fizesse, outro viria aqui e teria tomado sua casa do mesmo jeito. Ou seja, tropas vêm, arrancam os palestinos de dentro das suas casas, ou de forma indireta através dos bombardeios, do tiroteio, essas pessoas saem desesperadas das suas residências e como sendo de uma forma arranjada, surgem colonos e eles dizem ainda que não são colonos muçulmanos daquela região, não. Muitos são estrangeiros que nada conhecem daquela situação. Então, eles presumem que seja alguma coisa já organizada por parte da autoridade israelense, que é como se indiretamente expulsasse toda aquela população Não, palestina assim, daquele meio. veja, Diógenes, eu não sabia dessa questão que eles davam as casas. O que eu sei é que o Estado de Israel constrói condomínios habitacionais em áreas que seriam reservados para a autoridade palestina, na Cisjordânia principalmente. Essa outra parte eu não sabia não, que eles tiram, mas que eu sabia que eles construíam. Deixa eu explicar. A Eu questão em vou, Israel em outra existe... oportunidade, eu vou enviar os vídeos para o senhor, para depois o senhor dar uma analisada nesse Certo. assunto, já que o senhor não estava Não, ciente. eu sabia da questão dos condomínios que o próprio Estado de Israel faz, né? E incentiva os colonos, aquelas pessoas mais pobres de Israel, a não habitar naquela área que originalmente caberia os palestinos, né? Desde que foi reservada via tratado justamente da ONU, né? E sim, em relação aos colonos israelenses estrangeiros, é porque Israel tem a lei do retorno. Qualquer judeu do mundo, inclusive no Brasil, né? Qualquer judeu do mundo, ele tem direito de pedir para ir para o Estado de Israel e ser recebido como nacional. Não sei se vocês sabem disso. Isso é a lei do retorno, gente. Não sei se vocês conheciam essa lei do retorno.
Não sabia. Sim, qualquer um. E tem havido um afluxo muito grande de judeus da Rússia, né, e da Etiópia. Da Etiópia. Também tem brasileiros, tem muitos judeus brasileiros que vivem em Israel. E aí tem direito à dupla nacionalidade. E no final de 2017 tivemos a oportunidade de aprender um pouco mais sobre esse conflito, essa realidade passada pelo povo palestino, em uma palestra, um seminário que teve na instituição, a SES, e teve até a presença da professora Paula Rocha mediando o evento. Foi muito, muito interessante e trouxe um professor da Palestina e ele trouxe adereços e fez toda uma explanação muito rica em detalhes e foi um momento muito ímpar. E agora a gente assimilando o que ele explicou à época e o que vemos hoje nos meios de comunicação, a situação é muito triste e muito lamentável mesmo. Sim, com certeza. Sem dúvida. O senhor ficou sabendo ou lembra Eu desse soube evento da que época, eu ocorreu? não fui, mas eu soube. Eu soube sim. Teve uma aceitação muito boa, o auditório estava lotado, por sinal. Foi muito, muito bacana. Pessoal, prosseguindo aqui, nós temos o Pacto Briand-Kellogg, em 1928, entre Estados Unidos e França, no qual se fez a renúncia à guerra como forma de solução de conflitos. O Pacto Briand-Kellogg, Briand era ministro das Relações Exteriores da França, e Kellogg, secretário dos Estados Unidos, que é a mesma coisa, secretário de Estado, que é a mesma coisa que ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos. E eles fizeram um tratado que depois a maioria dos países do mundo, inclusive o Brasil, ratificaram, declarando que a guerra, a partir daquele momento, só ia ser mecanismo de defesa. Não ia se usar mais a guerra para resolver conflitos. E a partir daí consolidou no âmbito internacional que os conflitos entre os Estados devem ser resolvidos usando os meios pacíficos, como a arbitragem, a mediação, a negociação direta, os bons ofícios, etc., né, os tribunais internacionais. Então, os Estados só iriam usar a guerra como instrumento de defesa, não mais como mecanismo para resolver conflitos. Guerra total. Guerra total é uma ideia que hoje em dia está superada, no qual existe uma guerra que é sem limites. Vale tudo, né? Daquela música. No qual desaparece a distinção entre os beligerantes e não beligerantes. Beligerantes são os militares, não beligerantes civis. Os combates são extraterritoriais, que vão além do território dos países em conflitos, podem ir para outros países ou outros continentes. E, nessa circunstância, desaparece a regra de guerra, vale tudo. Essa é a doutrina de Clausewitz, que é um autor prussiano muito importante, inclusive tem um livro dele aí na Biblioteca Física, aqui da SES, que é da guerra, né? E do Estado-Maior alemão, o KW, na Primeira Guerra Mundial. Essa moção, pessoal, foi rejeitada a partir de Nuremberg. A partir do Tribunal de Nuremberg, que julgou os nazistas, se entendeu que, por mais grave que seja a guerra, não vale tudo. Toda a guerra deve haver respeito às normas que compõem o direito de guerra, né? O direito humanitário de guerra. Então, não existe mais essa noção de que vale tudo, que se pode fazer qualquer coisa, que aquela guerra é uma guerra extremada, é uma guerra total. Início da guerra, né? A guerra ela pode ser iniciada através da prática de atos hostis, não atendimento ao ultimato, interpretação de ação como ato de guerra e declaração de guerra. Prática de ato hostil, esse ato hostil pode ser os mais variados, tá? Mas, geralmente, é algum tipo de ataque. Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, como eu estava falando, foi o assassinato do príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro. Na Segunda Guerra Mundial, começou com a invasão nazista da Polônia. Aqui, na época da Guerra do Paraguai, a Guerra do Paraguai começou com o aprisionamento de um navio brasileiro pelo Paraguai, né?
E aí vai, pessoal. Então, isso são atos hostis. Não atendimento ao ultimato é um aviso. Então, um Estado avisa o outro: olha, se fizer tal coisa, vai haver guerra. Pronto, na Segunda Guerra mesmo. Quando a Alemanha invadiu a Polônia, a França e o Reino Unido deram um ultimato que ou a Alemanha se retirava ou ia haver o estado de guerra. Pronto. Interpretação de uma ação como ato de guerra. Nesse caso aqui é mais amplo. Seria uma ação que, a princípio, não é uma ação de guerra, mas que foi interpretada como ato de guerra. O exemplo fica fácil. Na Guerra Franco-Prussiana, que acho que você já ouviu falar, né, em 1870, o rei da Prússia mandou um telegrama para o imperador da França, Napoleão III, sobrinho de Napoleão I, né? E Otto von Bismarck, que era o primeiro-ministro dele, editou o telegrama e deixou o telegrama bem ofensivo, bem desaforado, e depois divulgou esse telegrama para a imprensa e foi considerado ofensivo e foi interpretado como um ato de guerra. Então, essa forma. E, por último, declaração de guerra, que eu já falei aqui, no comecinho da primeira idade, a declaração formal de guerra é um documento legislativo formal no qual o Estado declara a guerra a outro. A declaração formal de guerra tem origem no direito romano. A maioria dos países do mundo, inclusive com constituições modernas como a nossa, prevê a declaração de guerra. Embora, concretamente falando, a última declaração de guerra que houve foi da União Soviética contra o Japão em 1945. De lá para cá, todas as guerras que tiveram, Coreia, Vietnã, Iraque, Afeganistão, foi sem declaração de guerra mesmo, tá? A declaração de guerra é um ato no qual o Estado declara a outro a existência do estado de guerra, né? O Brasil, na maioria dos países, ela é de competência do Executivo após a aprovação do Poder Legislativo. Então, o Poder Legislativo vota e o Executivo declara. Efeitos da declaração de guerra. Quanto aos Estados, existe o rompimento das relações diplomáticas e consulares entre os beligerantes, entre os Estados beligerantes, né? Tratados bilaterais de natureza política e comercial são extintos e tratados de extradição são suspensos. Então, se rompe as relações diplomáticas e consulares entre as partes, eles podem nomear terceiros para representá-los, tá? Por exemplo, na Guerra das Malvinas entre o Reino Unido e a Argentina, quem representou o Reino Unido na Argentina foi a Suíça e quem representou a Argentina no Reino Unido foi o Peru. Os tratados bilaterais, tá? Ou seja, só entre as duas partes, de natureza política e comercial, são extintos e depois da guerra precisa fazer tudo de novo. Já tratado de extradição é suspenso. Por quê? Porque pode haver a necessidade de trocar ou entregar criminosos. Mas não prisioneiro de guerra. Porque prisioneiro de guerra, como a gente vai falar daqui a pouco, é uma detenção administrativa. Pode, claro, haver prisioneiros de guerra que sejam criminosos, mas o ato de ser prisioneiro de guerra em si, ou de fazer prisioneiro de guerra, é simplesmente uma detenção administrativa. Quanto aos indivíduos, existe a divisão entre os combatentes e não combatentes, e os cidadãos do inimigo podem ter prazo para se retirar, ou vão para campos de internamento, vedado o tratamento cruel ou desumano. Quanto aos indivíduos, pessoal, combatentes são os militares e não combatentes os civis. Os cidadãos que estejam no país inimigo, eles podem ter esse prazo para se retirar, ou vão para esses campos de internamento, que não é a mesma coisa que campo de concentração, tá? Não é permitido que seja tratado de forma cruel e desumana. Na Segunda Guerra Mundial, o Brasil fez campos de internamento, principalmente para japoneses e alemães, mas também italianos. Aqui em Pernambuco teve, inclusive em Palmares, aqui pertinho, para alemães que trabalhavam na fábrica dos Lundgren, que deram origem às casas pernambucanas, né? Eles tinham fábrica de tecido. Era uma família de origem sueca e alemã, que aqui em Pernambuco deu origem
deu origem às famosas casas pernambucanas. Né? Quanto aos bens, os bens do Estado inimigo são passíveis de confisco, mas a propriedade privada de seus cidadãos deve ser respeitada. Então, a princípio, só na guerra marítima, né, que a propriedade privada pode ser capturada. Aí a gente chama de direito de preso, a gente vai falar ainda hoje sobre isso. O Brasil internou cidadãos do eixo na Segunda Guerra Mundial, né, e confiscou de 10% a 30% de seus depósitos bancários. Então, 10% a 30% dos depósitos bancários foram confiscados. Isso é um absurdo, né? Inclusive, ficaram ações rolando aí até a década de 90. Se falava ainda, quando eu entrei na faculdade, eu escutei ainda falar dessas ações de familiares, né, de alemães, japoneses e italianos pedindo indenização. Regras para forças combatentes terrestres. Essas regras, pessoal, elas compõem o direito humanitário de guerra com base nas convenções de Haia e Genebra. Né? O que você pode fazer? São regras que resumem mais ou menos como é que forças terrestres podem se comportar durante a guerra. Né? Estarem sob comando de responsável, inclusive, se algum de vocês é policial aqui, sabe que toda policial das Forças Armadas, né, seja militar da polícia ou militar das Forças Armadas, sabe que toda operação sempre tem responsável. Signo, emblema ou fardamento devem ser reconhecíveis à distância, sim, mas isso não impede a camuflagem, só que o padrão de camuflagem tem que ser próprio. Mas o signo, o emblema e os fardamentos devem ser reconhecidos à distância, mas não impede a camuflagem, tá? Desde que tenha o seu padrão próprio. Porte ostensivo de armas. Obediência às leis e uso de guerra, especialmente as convenções de Haia, 1907 e Genebra, 1949. E ser maior de 15 anos. Os próprios tratados permitem que menores sejam soldados, porém, passou de 15 anos, aí já é crime, né? Que já são aí consideradas crianças soldados, que infelizmente tem muito, principalmente na África. Então, 15 anos é o limite para a idade combatente. Pode ser homem ou mulher, tá? Inclusive, pessoal, eu sou contra o serviço militar obrigatório. Eu acho que as Forças Armadas do Brasil deveriam ser profissionalizadas. De vez em quando abre concurso, do jeito que já ocorre com a polícia, né? De vez em quando abre concurso. Mas esse negócio de você estar tendo todo molequinho de 18 anos. Não. Eu não servi, viu? Não servi. Não me arrependo. E não ia servir porque o tempo é chato. Né? Ainda tem essa. Guerrilheiros são equiparados a combatentes desde que portem armas ostensivamente e respeitem a legislação de guerra. O guerrilheiro pode ser equiparado a combatente para todos os fins, desde que eles tenham esse porte ostensivo de armas e respeitem a legislação de guerra. Pronto, eu noto assim no conflito árabe-israelense, principalmente em relação a Hamas, que eles não se decidem se são guerrilheiros ou terroristas, porque se o Hamas é terrorista, tem um tratamento adequado para isso. Se for guerrilheiro, tem que ser tratado como combatente. Inclusive, tem os direitos dele. Né? E teve muito problema em relação a Guantánamo, dos Estados Unidos. Né? Colocavam guerrilheiros lá e eles não podiam constituir nem advogado. Até que a Suprema Corte americana disse, olha, independente deles estarem em Guantánamo, que é território cubano, mas alugado aos Estados Unidos perpetuamente, né? Mas eles têm direito, sim, a constituir advogado e tudo mais, né? Uma decisão da Suprema Corte americana. O direito humanitário de guerra, pessoal, também é focado nessas convenções de Haia, 1907, e Genebra, 1949. Existe a proibição de armas causadoras de males supérfluos, que às vezes falam ruim disso, mas é uma verdade. O direito humanitário de guerra, pessoal, ele é um pouco daquela história. Você pode matar alguém,
mas não pode causar sofrimento além daquele necessário para causar a morte, entenderam? Eu sei da história, sabe aqueles meninos, apesar que esse exemplo não é muito bom não, mas vamos ver esse exemplo. Sabe aquelas crianças que gostam de pegar bichinho, arrancar patinha, arrancar perninha, de besouro, de formiga? Tem gente até que diz que isso é sinal de psicopatia, mas eu não quero entrar nessa polêmica não. Aí a mãe diz, mata isso logo, menino. Fica arrancando a asinha do besouro. Pronto. O direito humanitário de guerra é que nem a mãe do menino. Mate logo. Mas não fique maltratando, não. Então, são proibidas armas que causem males supérfluos, que além de matar, causam sofrimento. Como, por exemplo, a bala do mundo. E o uso de armas químicas e biológicas. Né? Químicas como gás, acho que armas biológicas em guerra, no sentido moderno. Ou seja, agência, o laboratório, quem usou foram os japoneses contra os chineses na Segunda Guerra. Armas químicas na primeira rolou solto e na segunda o pessoal já não quis mais porque é pouco eficiente e prejudica até o exército que manuseia. Né? Então, notem que os alemães só usaram armas químicas contra os judeus em câmaras de gás, mas não usaram abertamente em campo de batalha, não. Bala Dundum, pessoal, talvez alguns de vocês conheçam. Bala Dundum é aquela que o projétil ele é dividido, geralmente ele é cortado, né, em forma de cruz, para que quando ele atinge o alvo, ele estraçalhe, sabe? Em vez de passar. Por que foi inventada? Porque foi inventada na cidade de Dundum, na Índia. No século XIX, por volta aí de 1950, acho que 1957, se eu não me engano. Se alguém souber, pode corrigir a data exata. As unidades do exército britânico na Índia, formadas por nativos, se revoltaram. Por vários motivos que agora não interessa entrar na conta, não. Aí o que acontece? Eles saíram matando os ingleses e os ingleses estavam em minoria, porque a maior parte do exército era formado por nativos. Aí os ingleses passaram a usar essa bala, porque se pegasse uma área que não era vital, arrancava, já que o projeto era dividido, geralmente ele dividia em forma de cruz, né? Então, quando ela pegava, por exemplo, no braço, em alguma área que não era vital, estraçalhava. Matar ou ferir a traição também é proibido, mas isso não proíbe, pessoal, a utilização de atiradores de elite, tá? Atiradores de elite são permitidos, que é o famoso sniper, né? Matar ou ferir quem se rendeu, também não pode. Oi, pode falar. O senhor falou de sniper, mas eu pensei, a questão de campo minado, por exemplo. Não pode Campo minado hoje é crime de guerra ou é crime contra a humanidade? Um dos dois, viu? Não pode usar mais, está proibido, tem convenção. Entendi. Entendeu? Inclusive, nos poucos países que ainda tem, é uma dor de cabeça aquilo ali. Tem áreas que demora décadas para eles conseguirem limpar. Usar símbolos inimigos como ardil. Nesse caso, é vestir o fardamento do exército inimigo, que a gente vê muito em filme, tá? Também entra aqui no rol dos crimes de guerra. A gente vê muito americanos se vestindo como nazistas, mas geralmente ocorreu muito o contrário, viu? Nazistas se vestindo como americanos. Como o americano branco geralmente é de origem do norte da Europa, muitas vezes também de origem alemã, então eles se passam. Sem falar que os alemães têm muito mais facilidade para falar inglês do que o contrário, né? Pouquíssimos americanos falam alemão, mas quase todo alemão fala inglês. Se não sem sotaque, que é muito difícil, né? E eu nem recomendo se preocupar tanto aprender uma língua sem sotaque, porque muitas vezes é uma caricatura, mas tem que ser outra conversa. E sim, mas é crime de guerra, viu? Não pode usar, não. Destruir a propriedade privada, ou pode perguntar. Para a pessoa apurar esse crime tudo na guerra, no caso, né? Porque durante a guerra é meio complicado, não é isso? Não. Aí você pode ter depois da guerra, testemunha, vocês imaginarem, de prova. Qualquer meio de prova admissível é usado, viu? Agora, esses crimes, quem primeiro tem a competência para apurar é o próprio Estado. Se o Estado não apurar, hoje o Estado for parte do TPI, que a gente vai estar no finzinho da aula, aí quem julga é o TPI.
Entendi. E a quantidade de testemunhas que precisa? Ou uma só já basta? Isso aí é como qualquer coisa. Pronto, deixa eu explicar uma coisa que eu não falei, mas que é importante. O direito de guerra, pessoal, subsidiariamente não, de forma principal, ele utiliza os mesmos princípios que o direito penal que a gente conhece. Então, o princípio da retroatividade da lei penal, né, princípio de juiz natural, etc. Então, nesse caso, o número de testemunhas não importa. O que importa é a qualidade do testemunho, como acontece no processo penal, né? Vale mais a qualidade do que a quantidade, não é isso? Então, é a mesma coisa. Então, aqueles princípios que vocês estudaram no processo penal, em direito penal, são válidos aqui também, viu? Por isso que eu estava falando daquela história. Legítima defesa preventiva não existe. O nome disso é direito penal do inimigo. Claro, depois do 11 de setembro, nos conflitos do Iraque, do Afeganistão, foi muito usado pelos Estados Unidos, né? Contra os terroristas, etc. Mas aquilo é um absurdo. Não dá quartel é dizer que todo mundo que se render vai ser morto. Obrigar prisioneiro a lutar contra o seu país, coisa que o Brasil fez na Guerra do Paraguai, mas naquela época não era positivado não, tá? E atacar ou bombardear a cidade ou localidade não protegida ou tombada pelo patrimônio histórico. Promover saques ou pilhagens, né, que são roubos. Professor, Oi. só uma pergunta. E isso todos os países, né? No caso, todos os países têm que seguir essas normas aí, é isso? Como qualquer tratado, todos os países que ratificarem o tratado. Aí, se você perguntar, a Certo. maioria dos países do mundo ratificaram esses tratados? Sim. Entendi. Quase todos os Então, países do mundo, viu? então nessa questão aí, já que é um fato, se o país, por um acaso, vamos lá, se proteger, porque tem que ter o local de proteção, né? Fica o grupinho ali e tal, preparado para os ataques, né? Não fica exposto, feito no deserto, não. Tem que ter uma construção para se esconder. Então, se ele se esconder, por exemplo, em um lugar que tem um local tombado, como é que se aplica essa questão aí, em caso de guerra mesmo? Não pode haver ataque à localidade que seja tombada, tá? Então, no Aí caso, o inimigo só ataca e você não pode atacar de volta. Então, seria isso? poderia ser, mas eu não conheço nenhuma situação nesse caso, não. Entendi. Entendeu? Uhum. Que também, por exemplo, uma coisa que Israel alega é que o Hamas se expõe no meio da população civil palestina, mas Israel não deixa de se atacar por conta disso. Só que aí gera o dano colateral, né, à população. E aí o Estado de Israel poderia ser responsabilizado? Poderia, mas não vai por quê? Não faz parte do Tribunal Penal Internacional e no Conselho de Segurança da ONU conta com um voto norte-americano. Entendi. Maus tratos, aí tem, entendeu? Isso aí está ocorrendo agora, nesse instante, entendeu? Israel está atacando áreas residenciais palestinas porque alegam que eles estão escondidos lá no meio. Israel não deixa de atacar porque eles se defendem, mas como eu disse, não existe legítima defesa preventiva. A legítima defesa ela tem que ser moderada. O que é legítima defesa de Israel são aqueles sistemas de antimísseis que eles têm. Ali é uma legítima defesa. Agora, ataque em área palestina, não. E como eu disse, se Israel diz que o Hamas é terrorista, vai lá e prenda. A área não está sob ocupação israelense? Por que, que eles não vão lá e prendem? Ah, eles preferem atacar de longe, né? Do que ir lá. Maus tratos a civis ou torturas, também é proibido. Sim, deixa eu olhar se tem alguma pergunta aqui no chat, antes da gente prosseguir. Se tiverem perguntas, podem colocar aqui também. Cairo está perguntando se na prática é assim. Depende, Cairo. Tem coisas que sim, outras não. Perfeito.
Deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar e vamos prosseguindo aqui, pessoal. Vamos prosseguir. A espionagem. A espionagem ela é permitida na paz da guerra, mas o espião não possui status de prisioneiro de guerra, estando sujeito a julgamento pelo captor. Espião, inclusive aqui no Brasil não chama espião, né? Chama agente de inteligência, de vez em quando eles abrem concurso para agente de inteligência. E o agente de inteligência, pessoal, aqui é da ABIN, né? A Agência Brasileira de Inteligência. Os espiões não têm status de prisioneiro de guerra, que é uma detenção meramente administrativa, e caso eles sejam capturados, ficam sujeitos ao juízo do captor, que geralmente numa guerra é fuzilamento. Já o prisioneiro de guerra, pessoal, é detenção administrativa. Eles não podem ser torturados, eles devem ser tratados com respeito, têm direito à alimentação, à saúde, trabalho remunerado, né? Os bens pessoais, inclusive pode usar o seu fardamento, é obrigado a entregar a arma, né? E são obrigados a declarar para o seu captor somente o seguinte: o nome completo, a patente, o número de ordem ou registro e a data de nascimento. E se mentir sobre isso, perde a proteção. E aí, pronto, aproveitando aquela pergunta que o Caio estava fazendo, quando isso foi respeitado? Foi muito, viu, Caio? Por exemplo, a Alemanha nazista respeitava os prisioneiros de guerra, sim, mas somente americanos, britânicos e franceses. Soviéticos eles não respeitavam. Eles diziam que a União Soviética não era parte da Convenção de Haia, né? Já o Brasil fez 8 a 10 mil prisioneiros de guerra, isso depende da fonte, o número geralmente é esse, e respeitou os direitos deles. Viu? Os americanos também, regras respeitavam. Os japoneses não respeitavam prisioneiros de guerra, tá? Mas também não eram parte da convenção. E porque na cultura japonesa, se você é derrotado, você tem que se matar, né? Sim, gente, alguém ia falar alguma coisa? Era eu mesmo, Cairon. É porque eu tinha visto há uns dias atrás uma questão sobre o governo japonês, que eles faziam testes em seres humanos e era uma coisa assim bem bizarra. Eu tinha até conversado com um amigo meu sobre isso e eram prisioneiros de guerra. Sim, o governo japonês não era parte. Agora, houve julgamento, viu? Houve julgamento de algumas pessoas, isso foi parecido um pouco com o que aconteceu com os nazistas. Houve julgamento de algumas pessoas, mas outros, principalmente médicos que tinham feito experimentos e alguns que interessavam, os americanos deram proteção, deram asilo a eles em troca das informações. Coisa parecida com o que eles fizeram com alguns cientistas nazistas, né? Que vocês sabem. Não sei se vocês sabem que os americanos só construíram o foguete para ir para a Lua por conta de um cientista nazista, tá? Chamado Werner von Braun, que ele fazia os primeiros mísseis foram os nazistas que inventaram. E aí, depois da guerra, os americanos chegaram para esse cientista nazista e disseram o seguinte: olha, a gente dá asilo a você, vai pagar você, você vai ficar rico, né, vai perdoar você dos seus crimes, agora você tem que... Os americanos já estavam de olho nisso, né? Tem que trabalhar para a gente. Mas aí ele foi feito prisioneiro de guerra e tudo mais. Ele era um barão, né? Aí os americanos fizeram esse acordo com ele. Ele morreu
Acho que perto dos anos 80, se não foi dos anos 80 perto. Aí ele ficou trabalhando na NASA. Na época nem tinha NASA, eles foram os fundadores. Na época a ideia era trabalhar nos mísseis para o próprio governo americano, né? Mas depois que o governo americano entrou na corrida espacial junto com a União Soviética, aí ele foi deslocado, fundaram a NASA e colocaram ele para trabalhar na NASA. Cientista. Os japoneses também teve isso. Muitos médicos japoneses fizeram descobertas muito interessantes com prisioneiros de guerra. Bom, pessoal, prosseguindo aqui. Parlamentares são considerados invioláveis. Como assim são invioláveis? O que é parlamentar? Parlamentar é aquele soldado que no filme fica com a bandeirinha branca. Tá? Geralmente é um soldado ou algum suboficial, cabo, né, sargento, que vai negociar com o inimigo. Por exemplo, para retirada dos mortos, para retirada dos feridos, para negociar alguma rendição ou capitulação. Esse trabalho que os parlamentares fazem. Não pode atirar em parlamentário e também não pode usar o papel de parlamentário para fazer algum ataque. Bom, pessoal, prosseguindo aqui, vamos falar sobre guerra marítima. Guerra marítima é aquela travada entre forças navais, predominantemente navais, né? A diferença para a terrestre é que a propriedade privada pode ser capturada, direito de empresa, se existe desde como demanda, e ainda é válido. Mesmo navio mercante particular, a guerra se estende além do território beligerante, ela vai ao alto mar, né, que é a área neutra, e pode-se arvorar pavilhão, que seria a bandeira de um país neutro, para fugir do inimigo. As duas principais hoje em dia são essas primeiras, né? Propriedade privada pode ser capturada em guerra marítima, isso é legal. E a guerra, ela se estende além do território das partes, né, indo em alto mar. A questão da bandeira neutra, isso aí é um pouquinho complicado. Hoje em dia, você já conhece a classe do navio que o inimigo tem, né? Guerra aérea. As operações bélicas são predominantemente no ar, né? Existe uma analogia com a guerra terrestre marítima, proibição de atos de perfídia, que são atos de traição, causamento de sofrimento inútil, né? Sofrimento inútil à população, proibição de bombardeio sem objetivo militar, porém não precisa avisar no bombardeio como na guerra terrestre marítima. E Israel, inclusive, alega que avisa dos bombardeios, eles não avisam. Avisam, por exemplo, que o prédio vai ser destruído, etc. Eles avisam. Pelo menos isso eles fazem. Mas, mesmo assim, como fazem isso numa área residencial, eu entendo que dá para mitigar um pouco, né? Mas não tira a responsabilidade, não. Direito de neutralidade. A neutralidade é em relação àqueles países, pessoal, que não têm envolvimento direto no conflito, tá? Os países neutros. Então, os neutros têm direito à inviolabilidade territorial, ou seja, não pode usar o território dos países neutros. Tem dois casos bem conhecidos, né? O da Bélgica, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, que os alemães invadiram para atacar a França. Inclusive, na Primeira Guerra, o rei da Bélgica, que era primo das duas famílias reais, né? Que era primo do imperador da Alemanha, ele disse, quando os alemães pediram licença para passar no território dele para atacar a França, ele diz, olha, o governo, um estado, o governo, uma estrada. O outro caso também que teve foi da Argentina, na Guerra do Paraguai, que os paraguaios invadiram duas províncias argentinas para chegar ao Brasil. Então, nesse caso aí, levou os dois países, a Bélgica e a Argentina, à guerra também, né? Livre comércio com os beligerantes. Os neutros têm direito a comerciar com os beligerantes livremente em igualdade de condições. Porque na Segunda Guerra Mundial, o Brasil vendia tanto para a Alemanha nazista,
quanto vendia para os Estados Unidos. No começo, né? Então, o Brasil ficou do lado dos americanos, como vocês sabem. Deveres de neutralidade, imparcialidade, tratar duas partes por igual e abstenção de envolvimento direto no conflito. Na Guerra das Malvinas, teve um avião de bombardeio britânico invadiu o espaço aéreo brasileiro, foi interceptado. Inclusive, o próprio major depois disse que ficou assustado, porque ele só entrou no espaço brasileiro um pouquinho e vieram 2 caças F-5. Naquele tempo era tempo da ditadura, né? Essa parte eles estavam atualizadas dos aviões de caça do Brasil. Foi interceptado. Os 2 pilotos eram um major e um outro oficial, né? Não sei se o tenente, alguma coisa assim, mas era oficial também. Foi liberado, mas o avião ficou aqui até o final do conflito. Só depois que terminou a guerra é que foi liberado, né? Professor. Oi, pode falar. Eu sempre tive uma dúvida. Quando um avião, feito um caça, por exemplo, desconhecido, entra no nosso território brasileiro, a força da aeronáutica, eu acredito, tenta entrar em contato com ele e espera uma resposta para dizer que ele se identifique. Numa possibilidade, por exemplo, do rádio desse caça invasor não está funcionando, teria algum gesto que eles perguntariam, alguma coisa mais para poder identificar? Inclusive tem um sistema de sinalização com pisca-pisca que todo avião tem. E aí eles tentam os contatos, tem um protocolo para isso, sabe? Tenta por rádio, aí depois tenta fazer com esse pisca-pisca. Eu não sei se você já viu, esse pisca-pisca geralmente ele fica nas asas ou na cauda do avião. Eles têm esse sistema, sabe? Aí se não fizer contato de jeito nenhum, fica sujeito ao abate. Então eles tentam, e aí se não conseguir contatar de jeito nenhum, porque a gente já viu aqui no ponto 9, que não existe direito de sobrevoo, né? Só pode sobrevoar a aeronave que seja identificada. Professor. Oi. Além desses ensinamentos que o senhor acabou de responder a Cairo sobre a questão de comunicação de um piloto para o outro, tem a questão de um linguajar até bem conhecido aqui na nossa região, se chama de quebra-asa, onde o caça ele faz como sendo um balanço da aeronave. Sim, asa para baixo, asa para cima. Ele também, quando o que aborda ele faz esse mesmo gesto. Se ele se manter sem sinalização, ele dá na verdade, quem o aborda, ele dá todas as ordens só balançando com a asa. Ele sinaliza e a pessoa que está vendo tem que fazer a mesma coisa. Se ele não fizer, aí ele é abatido. Ele vai obedecendo o mesmo gesto que o piloto vai fazendo, ele deve fazer igual. Inclusive, quando ele vai arremeter, não, ele dá tipo como sendo um mergulho no ar. O caça que invadiu o espaço aéreo tem que fazer a mesma manobra, sob pena de ser abatido. Pois é, tem todo esse protocolo aí que Diógenes está informando, né? No qual eles se comunicam e, caso não siga, abate. O armistício, pessoal, ele põe suspensão. O armistício ele faz a suspensão parcial total das operações de guerra sem por fim oficial o conflito. O armistício só suspende a guerra. Inclusive a Guerra das Coreias, que terminou na década... Terminou não, está só em armistício, só suspensão, viu? Ela não, oficialmente não terminou não. Só tem a suspensão. Já a capitulação é a rendição das tropas local a geral, normalmente põe fim à guerra e pode ser condicional ou incondicional. Aí a capitulação, sim, se ela for geral, ela põe fim à guerra. E ela pode ser condicional, no qual a parte se rende exigindo uma condição. E incondicional, você fica sujeito às condições do vencedor. Né? Então, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, os alemães sim, a rendição foi incondicional. Porque os 3 principais aliados, Reino Unido e Estados Unidos de um lado e do outro lado a União Soviética, não se confiavam entre si. Então, eles diziam, só aceita a rendição da Alemanha nazista
se for incondicional, porque eles tinham medo que a Alemanha nazista fizesse a paz com uma das partes e atacasse a outra. Já a rendição do Japão foi condicional. Os japoneses se renderam, mas eles só se renderam com a condição de que o imperador japonês, que ainda era visto como Deus, né, ficasse no poder. Então, também ocorreu isso. Armas ABC, né, que são armas conhecidas como armas ABC, Atomic, Biological e Chemical, ou seja, armas atômicas, biológicas e químicas, que são armas de destruição em massa. Professor, Oi, pode falar. RPG é míssil, mas o que significa a sigla? RPG, agora eu não sei não. RPG eu só conheço do jogo. Né? Que é um jogo no qual você interpreta papéis. Mas em termos de armamento eu não conheço não. Entendi. Porque já várias vezes eu já vi eles falando assim, RPG geralmente é um grito, né? Avisando que tá indo um míssil, mas nunca soube o significado, não. Se for igual ao jogo, é Role Playing Game. Role Playing Game. E o jogo é no sentido que é um jogo que você interpreta papéis, né? Que tá rolando ali, você interpreta. E são aqueles jogos, mas em armamento militar, não sei se o significado é esse. Agora, por exemplo, uma sigla que é muito usada, inclusive em relação a armas nucleares, é MED, em inglês. Entendi, professor. Que seria destruição mútua assegurada. Ou seja, num cenário de guerra nuclear dos Estados Unidos e a União Soviética, não haveria ganhadores. A destruição das duas partes era assegurada. Aí essa RPG eu não sei não. Ia dar uma olhadinha no Dr. Google, né, para ver se tem. Vamos ver, falar nisso aqui agora, tá curioso. Deixa eu ver, RPG Mini. Botar nos comentários, professor. Tem nos comentários, né? Ah, tô entendendo. Granada propelida por foguete, perfeito. Aí, quando eu botei aqui RPG no Google, primeiro deu aqueles jogos, né? Que o pessoal gosta de jogar. Mas tem essa outra questão de lançar foguete, né? Que são aqueles foguetes. E foguete não, aqueles mísseis, né? Inclusive aparecem alguns aqui. Apareceu foto de alguns aqui. Bom, vamos lá, vamos ver aqui, prosseguindo. Pronto, perfeito, obrigado, pessoal, por esclarecer essa sigla aí que eu não sabia. Rocket Relay. Perfeito. Sim, pessoal, aí voltando aqui, né? As armas nucleares não são proibidas diretamente, né? Mas elas, cadê? Deixa eu voltar. Mas causam danos aos civis e sofrimento necessário, por isso violam o direito de guerra e estão limitadas por inúmeras convenções. Na verdade, armas nucleares, existem aquelas convenções que alguns estados, inclusive o Brasil, fazem parte, proibindo a fabricação e o uso de armas nucleares, tá? Mas a fabricação, né? Mas a ideia era o seguinte, que só os membros do Conselho de Segurança tivessem. E aí tem esses tratados no Brasil, a Constituição de 88 proibiu, embora o Brasil chegou na década de 80 bem próximo de conseguir construir uma bomba nuclear. Chegou bem pertinho, quase construiu. Mas depois da Constituição de 88, o Brasil passou a ratificar tratados que proíbem a construção de armas nucleares. Armas químicas e biológicas, pessoal, são de uso expressamente proibido por diversas convenções internacionais, esse tipo de armas, embora os países tenham seus arsenais.
certo? Mas é de uso expressamente proibido. Ô, professor, Pois não. embora tenha essas leis aí, mas assim, não é generalizando não. Mas os filmes que são lançados é só de, né, doença que o povo cria e lança. Sendo que existe uma lei, essa lei aí que de certa forma garante que não seja desse jeito uma guerra, né? Mas eles ficam lançando muito essas ideias que vai vir uma bomba nuclear e vai dispersar uma bactéria no ar e todo mundo vai morrer por causa dela e tal. O pessoal fica plantando muito nessas coisas e na Não. verdade não é desse jeito. E, francamente, hoje em dia está menos. Eu fui criança na época da Guerra Fria e tinha filmes sobre ataque nuclear, eu assisti quando era criança. Né? Aliás, meus pais não deixaram assistir determinadas coisas que, francamente, eu não deixo minha filha assistir, não. Mas assistia filmes sobre a guerra, que até tinha muito no Fantástico, passava muito documentários sobre a capacidade nuclear que os Estados tinham. E eu lembro disso, eu criança assim, de 8, 10 anos. Ainda era no tempo que a União Soviética ainda existia, né? E eu lembro dessas histórias do dia. Então, infelizmente, as pessoas gostam disso, né? De fazer esse terror, esse sensacionalismo em relação a esse tipo de coisa. É lamentável. Pessoal, tem algum... Querem dar o intervalo agora? Ou querem prosseguir? Porque deixa eu olhar quantos slides tem para terminar. Agora só é para falar do Tribunal Penal Internacional. Vocês que sabem. Aí. São só 2 slides, né? Por mim, continua. A maioria concorda, deixa eu olhar. Eu estou aqui, vou falar agora basicamente do Tribunal Penal Internacional. Demora uns 20 minutinhos para falar, só falta isso. Aí vocês escolhem. Por mim pode ir direto, professor, também. Pronto, então vamos tirar direto. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, rapidinho. E a garganta, quando já dá a hora de a garganta, já começa a cansar. O senhor é da época de Mikhail Gorbachev, né? Exatamente. Ronald Reagan, dos Estados Unidos. Sim. Quer dizer, eu era criança naquele tempo, né? Daquele filme, por exemplo, pronto, um filme que representa bem aquela época, De Volta para o Futuro, né? Inclusive, era o filme preferido de Reagan, né? Ayatollah Khomeini, Yasser Arafat. Eu era criança naquele tempo, mas sim, me lembro bastante, lia muito jornal, comprava muito livro. Eu era relativamente bem informado para a época que eu tinha 8, 10 anos. Sim, me lembro bastante. Aliás, como eu disse, vocês querem saber como era a vibe daquele tempo, assistam o filme De Volta para o Futuro. Bom, pessoal, prosseguindo aqui. Vamos para lá, né? Prosseguir. Bem, pessoal, o Tribunal Penal Internacional, TPI, ele foi criado pela Conferência de Roma de 1998 e entrou em vigor em 2002, com adesão de 60 estados. Existe o julgamento somente de indivíduos que cometeram crimes de guerra, genocídio ou violação do direito humanitário de guerra, não apurado em seus países, não tem atuação retroativa e possui personalidade jurídica internacional. O TPI, é o Tribunal Penal Internacional, tem sede em Haia. Ele foi criado para quê? Para que se tivesse um juiz natural para esse tipo de crimes, no caso dos crimes não serem apurados pelo Estado, tá? Agora, ele só tem jurisdição perante os estados que ratificaram o tratado, tá? Mais de 100 estados do mundo ratificaram esse tratado.
Porém, alguns países, como Estados Unidos, como Israel mesmo, nunca ratificaram, tá? Brasil, a maioria dos países da América Latina, Europa e África, e alguns da Ásia ratificaram. 100 estados, acho que tem uns 120, mais ou menos, estados que ratificaram, e os 200, como vocês sabem, né, que existe no mundo. E também, pessoal, a ideia dele era evitar... Pronto, a ideia dele é respeitar, basicamente, os princípios basilares do direito penal e do processo penal. E retroatividade da lei penal, por exemplo, juiz natural. Porque tribunais como Nuremberg, que julgou os nazistas, e depois os tribunais especiais para Ruanda e para a Iugoslávia, tinham problema de serem tribunais de exceção. Por exemplo, pensem em relação aos nazistas, acho que vocês sabem disso, né? Os nazistas responderam pelo crime de genocídio, que só foi positivado em 1949. Em 1949 havia um crime de guerra já, né, crime de agressão, esse tipo de coisa, crimes contra a humanidade, mas genocídio não tinha não. O TPI é composto por 18 juízes indicados pelos Estados partes de seu tratado constitutivo, né? Dentre pessoas com elevada idoneidade moral, imparcialidade e integridade e que estejam aptas para ocupar cargo nos tribunais superiores de seus países de origem. Né? Eles cumprem mandato de 9 anos, sendo vedada a reeleição. Olha, para ser juiz de TPI, tem que ser indicado por um país membro e tem que ser uma pessoa que tenha qualificação suficiente para ocupar o mais alto tribunal do país de origem. O Brasil teve uma juíza no TPI já, ela já saiu, né? Cumpriu o mandato dela. Não é vitalício, não, é mandato de 9 anos que a gente falou aqui. Foi a Silvia Steiner. Ela é procuradora da República. Era aposentada. Quando ela foi se aposentar, ela foi indicada. Os órgãos do TPI são muito parecidos com os órgãos dos tribunais internos. Então, por exemplo, o TPI ele tem a presidência, ele tem a sucessão de julgamento em primeira instância, instrução e recursos, tem o gabinete do promotor e a secretaria. Não é diferente de outros tribunais nacionais ou internacionais. Competência material do TPI. O TPI tem competência para julgar pessoas que não foram processados por esses crimes no direito interno do seu país de origem em relação a crime de genocídio, crimes contra a humanidade, crime de guerra e crime de agressão. Genocídio, vocês sabem, né? Que é exterminar uma população por uma determinada origem ou religião. Crimes contra a humanidade tem vários, né? Como a tortura, coisas do tipo. Crimes de guerra são aqueles que a gente falou, matar prisioneiro, etc. E crime de agressão é, por exemplo, quando você começa uma guerra ofensiva. Então, por exemplo, o que Israel faz? Né? Atingir com mísseis áreas residenciais. Aquilo, no meu entendimento, é crime de agressão. E aí, pessoal, é interessante notar que esses delitos são considerados imprescritíveis. Imprescritíveis. Ou seja, não prescrevem, né? Um detalhe importante que eu queria chamar a atenção aqui de vocês é o seguinte: Bolsonaro, acho que vocês sabem, já foi denunciado em TPI 2 vezes. Pelo crime de ecocídio em relação à violação ambiental e por crimes de genocídio em relação a povos indígenas. Olha, eu sou bem sincero a vocês, e acho que vocês sabem, eu não tenho a menor simpatia pelo atual presidente da República, por Bolsonaro, muito pelo contrário, eu não votaria nele em nenhuma circunstância, nenhuma. Tá? E acho a administração dele das piores, nesses meus 40 e poucos anos de vida, é uma das piores que eu já vi à frente desse país. Porém, primeiro, ecocídio, ele não poderia ser julgado por ecocídio de jeito nenhum, porque, como lembra Silvio Steiner, ecocídio, embora muita gente entenda que é um crime contra a humanidade, não está previsto no Estatuto do Tribunal Penal Internacional. Agora, existe uma pressão principalmente da doutrina, né,
para que o TPI abrace o ecocídio como crime contra a humanidade. Pode ser no futuro, né? Mas isso vai depender de tratado. Mas ainda não é positivado. E uma das ideias do TPI, pessoal, é justamente de que o TPI não tem atuação retroativa, respeitando o princípio da irretroatividade da lei penal, seja no âmbito do direito internacional, seja no âmbito do direito interno. Eu vou postar aqui no chat um artigo da Silvia Steiner, que foi essa juíza brasileira lá no TPI, no qual ela explica bem essa questão, tá? Vocês podem ver, não existe crime de ecocídio no Tribunal Penal Internacional. Perfeito. Eu acredito que não existe também. Concordo com ela. Embora alguns orientandos nossos fizeram ser muito bons sobre o tema, defendendo que sim, existe, né? Deveria existir, vamos dizer assim. Mas não existe. Outro ponto, em relação ao genocídio dos povos indígenas. Aí eu diria, não é impossível, mas é pouco provável que Bolsonaro responda pelo crime de genocídio de povos indígenas. Por quê? Porque o TPI ele tende a atuar, pessoal, quando existe uma situação de conflito generalizado na sociedade, tá? E aqui no Brasil não existe situação de conflito generalizado na sociedade. Certo? Então, não acho um pouco difícil. A não ser que o próprio TPI modifique a sua jurisprudência e passe a entender que ele pode atuar numa questão de genocídio no qual não exista conflito generalizado naquela sociedade. Do contrário, não. Mudar a jurisprudência do tribunal pode ocorrer, é difícil, mas pode ocorrer, né? Então, aí, de repente. Agora, o que já existe é a possibilidade de levar essas questões para o para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo. Aí dá para levar. Certo? Aí sim, pode haver, tranquilamente, né? Pode se. Então, essa é a possibilidade. O que mais, pessoal? Sim, vamos prosseguir aqui para encerrar, né? Então, os delitos são imprescritíveis, a gente já tinha falado. Outra coisa importante é que não existe antinomia entre a Constituição brasileira e o Estatuto do TPI, pois a entrega de indivíduo para ser julgado por esta corte não pode ser equiparada à extradição e o Brasil só passou a submeter expressamente ao Tribunal Penal Internacional após a emenda 45 de 2004, artigo 5º, parágrafo 4º, que foi acrescentado na Constituição. Deixa eu abrir aqui. Antes de abrir as referências, são as mesmas que a gente trabalha, né? O livro do Ideobra da Senhora, atualizado pelo Paulo Borba Casella, o livro do Mausololi e o livro do Rezende. Deixa eu voltar aqui para a gente encerrar a aula, né? E comentar algumas coisas. Não sai agora, não. Né? Deixa eu dar alguns avisos. Sim, pessoal, por último, não existe antinomia entre o TPI e a Constituição. O TPI prevê a entrega de nacionais para julgamento por esses crimes de sua competência que não sejam devidamente apurados
no país de origem, tá? Então, no caso, vocês sabem que brasileiro nato não pode ser extraditado, mas pode ser entregue à PPI? Pode, porque aquilo não é extradição, é entrega. A extradição, ela é de um Estado para outro, a entrega não, nesse caso, é para a organização internacional. Vocês não devem esquecer que o Brasil se submete ao TPI por duas coisas, pela Emenda Constitucional 45 de 2004 e também em virtude da ratificação do respectivo tratado do Estatuto do TPI. Então, não há antinomia, essa antinomia aparente. Leiam aos Wallace sobre isso. Rezec também fala muito bem sobre essa questão e explica bem por que é que não existe essa antinomia. E pronto, gente. Aqui terminamos o assunto do ponto 12. Se tiver alguma dúvida, podem fazer. Agora, eu quero dar aqueles reforços, né, de sempre. Semana que vem, dia 27, não tem minha aula. Vai ser minha semana de estudos dirigidos, então aproveitem para entregar as atividades que estão pendentes. No caso, os exercícios de fixação e estudos dirigidos dos pontos 10, 11 e 12. Também os seminários. Quem não fez seminário na primeira unidade tem que entregar agora, senão vai ficar sem 50% da nota. A prova de vocês, pessoal, vai ser disponibilizada na próxima quinta-feira, dia 27, e vocês vão entregar até o dia 3, tá? Tem uma semana. A prova vai ser dissertativa. Eu vou dar 6 temas de dissertação, vocês vão escolher um para fazer. Dê uma caprichadinha, o sistema vai ser parecido com aquele. Eu vou fazer também um vídeo de revisão de prova. Não vou fazer revisão de prova hoje, porque eu nem fiz a prova. Vou fazer esse final de semana. Não tive tempo, esses dias ando muito ocupado, não tive tempo de fazer a prova antecipadamente, né? Mas vou fazer esse final de semana e faço um videozinho. Também vou fazer um vídeo extra para a OAB para vocês, tá? Quem tiver reprovado por faltas, não deixe de fazer, todos deveriam fazer, né? Porque somos um ponto extra de qualquer forma. Mas se complementar na segunda unidade, que vai até dia 1º de junho. Agora, quem veio reprovado da primeira unidade já, porque não fez exercício, aí vai ter que fazer um exercício extra, porém eu vou notificar por e-mail para que a pessoa faça esse exercício. Eu vou decidir esse final de semana que exercício extra eu vou passar, porque infelizmente teve gente que veio reprovado da primeira unidade e não fez todos os exercícios da segunda. Já está faltando, ou seja, não fez da primeira, está faltando já da segunda, porque eu tinha dito o seguinte, quem veio reprovado da primeira unidade, faça todos da segunda. Não pode faltar um e faça da segunda unidade, mas já começa faltando. No caso da turma de vocês, deixa eu olhar aqui rapidinho, só para deixar essa informação registrada. Quantos alunos a gente já tem reprovados por falta? Deixa eu olhar aqui. Deixa eu olhar aqui só para conferir, para deixar essa informação. Um, dois, três. 1, 2, 3, 4. E a gente tem 4 alunos que estão já reprovados por falta. Então, não deixem de fazer o exercício complementar da segunda unidade, que está disponível até o dia 1º para vocês fazerem. Certo? Outra coisa, que mais? Alguém tem a falar alguma coisa? Não. Sim. Pois não, cara, pode falar. Consigo. Meu nome está no meio dessa lista também ou não? Pronto, eu só posso deixar, como você que está perguntando, eu posso dizer. Pode falar. JK, Cairo, não. Tá certo. Obrigado. Certo? Tem não. Depois também, quem quiser, não quer estar perguntando no meio do povo, pode mandar para o e-mail que a gente responde, tá? A gente responde sem problemas. Então, pessoal, deixa eu... Oi, Diógenes.
Porque mesmo a gente fazendo todas as atividades, cumprindo à risca o que o senhor coloca para que a gente faça no Moodle, livros, as opções, tudinho, mesmo assim no Moodle não fica como 100% o aproveitamento do aluno naquele campozinho do lado direito. Rapaz, aí só o suporte para lhe dizer, viu? Eu lhe Porque tem faço essa gente que consegue pergunta, completar, entendeu, é, Diógenes? Tem gente que eu lhe consegue, faço eu essa não sei. pergunta porque a maioria dos professores, eu não sei se são todos, eu não olhei todos, mas a grande maioria, você cumprindo à risca tudo o que é postado e é determinado que o aluno, de fato, participe, leia, faça as atividades, tudo à risca, e marcando e, de fato, fazendo o que é pedido, fica lá 100%, 87%, 90%, o que seja. Mas aí eu percebi que na sua cadeira não é assim. Fica bem aquém. E olha Tipo, que e olha que eu me achava que eu sabia usar o Moodle. Então é, a culpa você, aí é minha. você faz tudo que o senhor determina, mas fica lá 20 e pouco, 30, não sei o porquê. Aí eu tive essa curiosidade de lhe perguntar. Eu tenho que até procurar saber. Agora você me deixou instigado porque eu nunca tinha notado. Rickson, eu é que agradeço a você e a toda a sua turma pela participação nesse semestre. A turma de vocês foi uma turma muito bem participativa aqui, e foi muito bom encontrar vocês, porque eu já conhecia vocês desde o começo do curso. Então, agradeço e sempre me coloco à disposição de vocês aí, tá certo? Sim, deixa. O que mais eu ia avisar, meu Deus? A respeito do que Diógenes falou, acho que o problema não é seu, não. É porque eu já tinha percebido isso em outras disciplinas também, que a gente faz todas as atividades e o Moodle ele não marca lá 100%. É porque quando existem três turmas de direito, né? Nesse mesmo período. Aí quando o professor disponibiliza as atividades, às vezes fica privado pra gente. A gente só tem acesso à nossa. Aí o Moodle Ah, por isso. Eu não sabia. Agora veio. Tem isso também, né? São 4 turmas, no caso, né? Porque tem a de RI, não sei se vocês notaram isso. São 3 turmas de direito e uma de RI. É Eu verdade, Aí, ia, tem eu RI ia mesmo. falar isso também, professor, porque também, E, querendo ou não, vamos dizer, encerrou a segunda unidade, a gente passou, uhum, fez tudo, mas depois não vem segunda chamada e final, fica disponível é, para todo mundo acessar, então, querendo ou não, fica aberto esse campo também. Aí quando você vai ver, fica. não está 100%, porque você tem que Agora, marcar. por exemplo, dessas turmas aí, eu marco a turma. Vocês podem notar lá, fica restrita aquela turma, né? Para cada turma eu boto uma prova diferente. Eu separo por turma porque os exercícios podem ser algumas vezes são diferentes. Às vezes uma turma já viu aquele em outra, já teve aquela turma em outro momento, entendeu? Aí eu faço um texto diferente. As provas geralmente são diferentes, o conteúdo, né? Thaís, muito obrigado também. Eu agradeço, né, pela. Então, pessoal, é isso. A questão Moodle é uma coisa que a gente vai aprendendo a cada dia. Né? Eu já melhorei bastante, né? Essa questão do Moodle. É uma ferramenta completa, mas também muito complexa. A interface não ajuda. A interface do Moodle não ajuda. Pessoal, então é só isso. Deixa eu olha, olhar. professor, Hum, só ficou uma falha nesse semestre assistindo sua aula, porque a gente não esquece, não. Toda vez que eu ia fazer sua prova, era um bis na entrada e um bis na é, saída. eu comprava as caixas de bis. Fez falta, viu? Faz falta. Eu comprava, faz falta para mim também. Eu comprava as caixas de bicho no atacadão, né, fechada, e era um prazer para mim distribuir aquilo, achava muito legal, e guardava, e minha filha comia. Acho que é por isso também que eu emagreci do ano passado para cá, eu emagreci 10 quilos. Acho que eu emagreci 10 quilos. Aí eu digo, um dos motivos é porque eu não estou mais comendo aquela quantidade de bis. Então, era bem interessante. Aliás, eu melhorei minha alimentação bastante na pandemia, comendo em casa, deixei de comer aqui, comia muita besteira, aí perdi 10 quilos, né? Em casa faz exercício, tem uma alimentação mais saudável, fica mais em casa. Aqui eu só chego na hora mesmo de trabalhar e terminou, vou embora. Antes eu ficava praticamente o dia todinho aqui, né?
Aí agora não como mais aqui besteira, ficar comendo besteira. Tá? Por nada, Elizabeth, por nada, Ana, obrigado também a vocês. Professor, então no José caso Aleph, obrigado. o senhor ficou Oi. igual a mim, né? Eu mesmo fiquei com um medo terrível quando disseram que todo mundo ia engordar na pandemia. Digo, oxe, eu vou engordar mais não. Aí também perdi uns quilinhos. Eu perdi, minha esposa ganhou, eu perdi, para vocês terem ideia. E a gente comendo a mesma coisa em casa. Acho que é um pouco o perfil de cada um. A única coisa é se ela fazendo academia em casa, com o personal. A única coisa que eu estou fazendo ainda é meia hora de bicicleta por dia. Fora isso, é bom. Né? Mas é só exercício aeróbico, não é exercício de musculação nem nada. As taxas, Mas as é muito taxas bom. baixaram, inclusive vou fazer agora, comecei de novo, vou fazer de novo. No final do ano eu fiz as taxas tinham baixado, aquelas taxas de sempre, né? Obrigado também, Afonso, José Aleph, pelo reconhecimento de vocês. Diógenes também. Abraço a todos vocês, pessoal. Sim, semana que vem vai ter um evento que a gente vai fazer sobre refugiados, vai ter uma palestra de abertura da assessora de comunicação daqui do Brasil, Vitória Huguenet, vai ser na quarta-feira à tarde, a partir das 14 horas. Quem tiver interesse pode conferir. Está no meu... Aliás, está no Moodle de vocês, na Minas Gerais, tem também nas minhas redes sociais. Se vocês quiserem participar, são muito bem-vindos. A gente vai dar certificadozinho, viu? É isso, professor, eu ia até lhe perguntar. Nós fizemos a inscrição, mas ontem o senhor postou, não foi que teve um evento também do SOI, e a gente ficou na dúvida, será que a gente perdeu a data? Não, ali era outra coisa, aquele evento é interno do projeto. Aí Vai dia ser quarta 26. que vem, está confirmado. E vai dar certificado, sim, para todos que participarem, né, 4 horas. Então, não teve, não, vai ser semana que vem. Aí a abertura vai ser da Vitória Huguenet, lá de Brasília, né, do escritório da ACNUR, é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. É o órgão da ONU, ela vai falar um pouquinho do trabalho, do órgão e tudo mais. Beleza, gente. Então é isso. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado por esse semestre. Agradeço o reconhecimento de vocês. Mariana aqui também deixou uma postagem. Né? Professor, um abraço. Professor, Obrigado pelas aulas aí. Caio. Eu acho que a gente se Foi um encontra prazer, na viu? direito privado, né? Próximo semestre. Não, a gente deve ter direito privado. Provavelmente você, eu não digo de certeza, se precisa de certeza, que a gente também depende da carga horária que a instituição disponibiliza, né? Mas se for, a gente poder trabalhar com vocês vai ser muito bom. Tá, professor. Um abração. Muito obrigado. Um abraço, Everton, Caio. Obrigado. Foi um prazer, professor. Excelentes aulas e excelente aprendizado. Eu queria só tirar outra dúvida com o senhor, a questão dos seminários. A gente só precisa enviar o vídeo, é? Só o vídeo, agora da segunda unidade, basta um vídeo, né? E colocando o nome dos colegas em legenda, e também pode colocar como comentário o nome dos colegas, tá certo, cara? Certo, tá certo. Pronto. Foi um prazer, viu, professor? Obrigado, cara. Até breve. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.